Esse vídeo é para você que tem a intenção de construir a sua casa utilizando o financiamento da Caixa. Eu vou te explicar nesse vídeo o passo a passo de como que funciona o processo de aquisição de terreno e construção, que é onde a Caixa libera recursos para você comprar o terreno e fazer a sua construção. E no final do vídeo vou te mostrar um caso real de um casal com valores para ficar mais claro o entendimento. O primeiro passo que orientamos aos clientes aqui no escritório é uma pré-simulação antes de ir ao correspondente bancário. Tá? Então a gente entende aqui a renda do casal, colhe os recursos que o pessoal tem, faz uma pré-simulação e também analisa a possibilidade de comprovação de renda, que seria através de Olerite, Prolabore ou declaração de imposto de renda. O Olerite, ele é para quem é registrado, o Prolabore geralmente para empresários e a declaração de imposto de renda para profissionais liberais, autônomos, acaba sendo a melhor forma aí de comprovar, tá? Geralmente o que mais é utilizado aqui são essas três formas de comprovação. Um ponto interessante também, eu comentei casais, mas vamos dar um exemplo. Dois irmãos que pretendem construir uma casa para morar ou para vender, ou amigos, enfim. A Caixa, ela aceita, não necessariamente precisa ser um casal, tá bom? Então, ela junta as rendas sem problema nenhum. O segundo passo, depois que foi feita a simulação, é encontrar terrenos na sua região e descobrir ali os valores de terreno, conversar com os vendedores desses lotes, tá? Já para ir montando um cenário de viabilidade desse financiamento, tá? Então eu vou dar um exemplo aqui na nossa região, no estado de São Paulo, na região aqui de Nova Odessa, Americana, um terreno em Nova Odessa de R$140 mil. Então você encontrou esse terreno, conversou com o proprietário, explicou para ele como que você pretende pagar, que vai ser através de financiamento. Se você viu ali que esse vendedor ele está de acordo, ele aceitou a ideia, então você comenta com ele, olha, a gente está aprovando o meu crédito e a gente volta a se falar. E o que acontece? Você descobriu o valor do lote, vamos imaginar um valor de R$140 mil. E a sua simulação deu que o seu financiamento seria possível ali até R$300 mil. Então o que acontece? Você já descobre que você tem 140 mil ali para o lote e disponível para a sua construção você vai ter R$160 mil. É onde nós vamos fazer os estudos em cima desse valor disponível do melhor projeto que consiga ser executado dentro desse recurso que você tem. Então, por exemplo, a gente descobre que você tem R$160 mil, o lote, as características desse lote, a gente vai trabalhar em cima para entender se é possível você construir, ou que casa é possível você construir, quantos quartos, a metragem, em cima desse recurso disponível para você. O terceiro passo, ele funciona da seguinte forma. Depois que foi feita toda essa pré-análise, vamos dizer assim, você já tem um lote mais ou menos engatilhado, já sabe quanto de recurso é possível aprovar de acordo com a sua renda, já tem uma noção da metragem que pode ser construída. Então, viu todo esse cenário, o terceiro passo é a aprovação de crédito com o correspondente bancário, onde ele vai te pedir relação de documentos e aí ele vai aprovar seu crédito com a Caixa Econômica mesmo, tá? Quando é aprovado esse crédito, você tem ali na faixa de 6 meses para resolver toda a questão de planilha, documentação, assinatura de contrato. Você vai ter 6 meses para resolver toda essa documentação. Por isso que é interessante você já ter algo prévio ali, já meio que definido, para não ficar muito apertado esse prazo. Porque, um exemplo, se você aprova o crédito para depois de procurar um lote, enfim, já começa a ficar um prazo meio apertado. O quarto passo é você retornar naquele vendedor que vocês chegaram a um acordo ali, ele aceitou que fosse através desse processo aí de financiamento. Você retorna aquele vendedor do terreno e vocês fazem um contrato de promessa de compra e venda. Geralmente temos feito assim na nossa região. Esse contrato de compra e venda é onde vocês vão combinar, por exemplo, algum tipo de multa caso não dê certo o financiamento e o vendedor ficou todo esse tempo segurando o lote para você, ou em alguns casos o vendedor já combina algum tipo de sinal, mas esse contrato é feito
para você ir para a próxima etapa, que é a etapa de aprovação de projeto na prefeitura, já o desenvolvimento das planilhas, para você mandar isso para a análise da engenharia da Caixa. O sexto passo é o engenheiro que está analisando o seu processo lá na Caixa Econômica, o engenheiro credenciado da Caixa, ele vai no seu lote, no lote que você escolheu, para fazer uma avaliação desse lote. Se ele atende os requisitos da Caixa, também para fazer uma avaliação de mercado e estimar ali o valor desse lote, se ele está, um exemplo, o valor que foi informado na planilha que é enviada para a Caixa, se ele está de acordo com a avaliação dele ali, se realmente é o mesmo valor, se está dentro da realidade. Esse engenheiro, depois que ele avalia seu lote, ele vai dar prosseguimento na análise da documentação. Se ele aprovar de primeira essa documentação, o seu processo já vai para o sétimo passo, que é a assinatura do contrato. Agora, se ele não aprovar e ver que tem que fazer alguma correção, aí volta para o engenheiro responsável pelo processo, para ele corrigir as planilhas, né, e ajustar os detalhes que o engenheiro da Caixa solicitar e devolver isso para análise novamente. O sétimo passo é a assinatura do contrato na agência da Caixa Econômica aí da sua região. Então, vai você e o vendedor do terreno assinar esse contrato lá com a gerência da Caixa, e a partir do momento que vocês assinaram o contrato, você entra na oitava etapa desse processo, que é pegar esse contrato e fazer a averbação dele no cartório, averbar isso na matrícula. E aí você, averbando isso na matrícula, você devolve isso para a Caixa Econômica, para a Caixa Econômica fazer o pagamento do terreno ao vendedor, e já começa ali a rodar o prazo aí do seu processo de construção. Um detalhe é que vai depender também do que foi aprovado para você. Por exemplo, se foi um Minha Casa Minha Vida, você vai conseguir ali de recurso, né? A Caixa ela paga até 80% do lote. Tem algumas outras modalidades que ela paga até 70% do lote ao vendedor. Essa outra diferença de 20% ou 30%, aí você tem que negociar com o vendedor e você faz o pagamento dessa diferença direto para ele, tá? Um detalhe importante é que isso precisa ser de uma forma que até o dia da assinatura do contrato você já tenha isso negociado ou até acertado com o vendedor do lote, essa referência aí referente aos 20% ou 30%. Após resolver todos esses passos que eu expliquei para você, o seu processo ele já está em fase de obra. O vendedor já recebeu a parte dele, você já assinou o contrato, então já começou a rodar o prazo da sua obra. Tem um detalhe importante que já aconteceu aqui com clientes em processos que era SBPE. Eles conseguiram pedir um adiantamento de 20% na assinatura do contrato com a Caixa Econômica. Para caso de Minha Casa Minha Vida, eu nunca tive nenhum caso desse, então é uma coisa de se verificar se é possível ou não. Mas para SBPE, já tive 2 casos aqui no escritório, onde o cliente solicitou um adiantamento de 20%. E como que vai funcionar a questão da evolução da obra? A Caixa ela vai fazer os pagamentos das etapas para você conforme o reembolso, né? De acordo com o reembolso, ou seja, você executa o que foi prometido na planilha que nós desenvolvemos, executa aquela etapa, no final nós fazemos uma medição na obra, fotos, montamos a planilha PLS, mandamos isso para a Caixa, ela vai analisar, se estiver tudo de acordo seguindo o cronograma, ela te reembolsa. Então até o final da obra vai funcionando dessa forma por meio de reembolso. Um detalhe importante é que a Caixa ela retém a última parcela desses reembolsos, né, desses pagamentos que ela vai fazendo para você durante a obra, que ela só libera isso para você depois que foi feito a avaliação final do imóvel e constatado que ele está 100% concluído. Teve alguns casos aqui que o cliente recebeu essa parcela que é retida após apresentar o habite-se para a Caixa. Então, nós montamos aqui uma estratégia de deixar para a última parcela do cronograma aqui, das etapas que vai ser reembolsada para você, deixar ali no mínimo sempre 5%. Não deixar uma parcela maior que isso, porque imagina que ela vai reter esse valor e só vai te liberar isso depois que você concluiu toda a obra. Então isso, se for uma porcentagem maior, isso pode até te gerar algum problema de caixa mesmo
para você finalizar a sua construção. Então, no final, foi avaliado, constatou que a sua casa está 100% concluída, de acordo com o que foi prometido no cronograma, então a Caixa ela libera para você a última parcela, tá? E para concluir todo o processo e você começar a pagar as parcelas do financiamento, você precisa tirar o habite desse imóvel, tirar a CND dessa obra pagando os tributos para a Receita Federal e fazer a verbação da matrícula no cartório. Feito essa verbação, apresenta isso para a Caixa e aí o seu processo ele foi todo concluído e você começa a pagar a parcela do seu financiamento. Um outro detalhe, que durante a obra você paga juros obra em cima do montante de recurso que vai sendo liberado para você, mas isso eu vou te explicar agora no exemplo com valores, né, de um caso real aqui, para você visualizar melhor como que funciona. Eu vou te mostrar aqui um caso real do escritório, um casal com uma renda familiar de R$ 7.000, ou seja, ele ganhando R$ 4.000 e ela R$ 3.000 por mês. Então, somado a renda do casal, 7.000. Nós fizemos a simulação para dois cenários, para a tabela Price e para a tabela Saque. Essa primeira simulação que eu estou te mostrando aqui é uma tabela Saque. Para essa renda de R$ 7.000, eles conseguiriam um imóvel de até R$ 300.000, ou seja, terreno e construção. A cota máxima do financiamento para eles foi uma cota de 80%, porque aqui na nossa região, no estado de São Paulo, isso aqui ainda se enquadra dentro do Minha Casa Minha Vida. Então, o valor da entrada, R$ 70.000, e o valor do financiamento, o que a Caixa emprestaria para eles, quase R$ 230.000. Tabela Saque são parcelas decrescentes. Então, a primeira parcela deles do financiamento seria nessa faixa aqui de R$ 2.080 e a última prestação R$ 575 no mês. O outro cenário foi a mesma coisa, R$ 7.000, o valor do imóvel R$ 300.000, a cota máxima 80% também, e aqui pela tabela Pricing. O que mudou foi que o valor da entrada foi R$ 60.000 e o valor do financiamento R$ 240.000, ou seja, a Caixa emprestaria isso para eles. E a parcela seria a parcela fixa, né, porque é price. Então, a primeira prestação 1.712 e a última prestação 1.670. Lembrando que, se for possível, o ideal é ir amortizando o financiamento ao longo do processo aí, para você reduzir o prazo do financiamento e, consequentemente, os juros também. Tá? Então, os clientes escolheram essa situação aqui. R$ 60.000 de entrada e 240.000 como sendo o valor que a Caixa emprestaria para eles. Tá? Então, vou mostrar na planilha para vocês como que seria feito essa distribuição aqui, como que iria funcionar. Então, o caso desses clientes funcionaria da seguinte forma. Então, o valor total do imóvel, R$ 300.000. O valor do terreno, eles encontraram na região de Nova Odessa um lote plano, com umas características interessantes. Eles encontraram um terreno de R$ 140.000. Então, aqui já começa a ficar mais claro como que é o funcionamento. Então, se o valor do imóvel é R$ 300.000, o valor do terreno R$ 140.000, o valor disponível para construção seria um valor de R$ 160.000, ou seja, o projeto deles tem que ser feito considerando esse valor disponível. A metragem máxima que a construção deles vai ter, eu vou mostrar para vocês no final como a gente faz essa estimativa, mas eles têm que trabalhar o projeto deles, a construção, em cima desse valor. Tá? E aqui eu vou te mostrar agora como que funcionam as distribuições. Lá a gente viu que a entrada deles era R$ 60.000. Então, como a cota de financiamento deles é 80%, a Caixa emprestaria até 80% do valor do imóvel para eles, então 20% do terreno seria a responsabilidade deles pagarem direto para o vendedor do lote, né, que daria R$ 28.000, e 20% do valor da construção eles também teriam que arcar com esses valores, que daria 32.000. Esses 32.000 eles vão gastar na construção, com material e mão de obra, eles não repassam esse valor para a Caixa, tá bom? A distribuição do financiamento ela funciona assim.
A Caixa ela vai te emprestar, nesse caso aqui desses clientes, R$ 240 mil. Então, como a cota de financiamento deles é 80%, ela vai pagar 80% do lote e vai pagar 80% da construção. Esses 80% do lote é depositado diretamente na conta do vendedor e os 80% da construção ele é depositado na conta do cliente mês a mês, conforme a evolução das etapas. Tá? Aqui nós fazemos para o cliente o planejamento e como vai ser a evolução dessas etapas mês a mês. Aí aqui tem o seguinte detalhe: conforme é a disponibilidade da mão de obra do cliente, se o cliente ele pretende fazer uma construção muito mais rápida, se ele vai ter realmente a possibilidade de evoluir bastante mês a mês, tá? Lembrando que a Caixa ela meio que limita também essas evoluções. Ela não permite, por exemplo, que você coloque primeira etapa aqui que você vai evoluir em um mês 20% da obra. Ela não aceita. Ela tem um parâmetro que ela utiliza que essas evoluções ela tem que estar dentro da realidade que a Caixa considera uma evolução natural, tá? Então aqui, como funciona essa distribuição desse valor aqui dos 128 mil que vai para a construção? Eu defino com o cliente o que vai ser evoluído e produzido mês a mês, tá? Geralmente eu coloco para a primeira etapa uma porcentagem baixa ali, para não ficar tão pesado para o cliente. A maior parte das parcelas, das etapas, a gente coloca um valor uniforme para o cliente ter previsibilidade e também para a obra ir evoluindo de uma forma uniforme. E um segredo aqui é que a etapa 12, né, no caso aqui nós definimos 12 meses, a última etapa nós sempre definimos pelo menos 5%, né, que é o mínimo ali que a Caixa permite. É definido isso porque essa última parcela ela fica retida até a Caixa verificar que a casa está concluída 100%. Em alguns casos aqui, o cliente recebeu essa última etapa somente após a entrega do habite. Então, imagine só, se a gente deixa aqui uma parcela muito alta, o cliente tem problemas para terminar a obra porque esse valor vai ficar travado. Ele só recebe depois que ele acabou a construção. Então, sempre a gente deixa aqui 5% para o final, tá? E aí, como que vai funcionar? Vamos imaginar que a etapa 1, o cliente produziu lá na obra os 5%. Na data que nós combinamos com o cliente de fazer a medição, vamos lá, tiramos as fotos, montamos a planilha PLS, que eu vou mostrar para vocês, mandamos ela para a Caixa, e aí, se estiver tudo ok, a engenharia da Caixa aceitar, é feito o reembolso na conta do cliente, dentro ali de, depois que a engenharia da Caixa deu o ok, dentro aí de umas 24, 48 horas, esse dinheiro já cai na conta. Então, mês a mês, é feito essas medições, né? Manda a planilha e ela vai reembolsando o cliente mês a mês. Um ponto interessante é, quando a obra, o valor dela é um valor menor, se possível, né, se for possível na obra evoluir bem, é legal dar uma reduzida na quantidade de etapas dessa obra. Por exemplo, uma obra dessa aqui de 128 mil, se ela tivesse aí 8, 9, 10 etapas, né, reduzindo um pouco mais, o cliente receberia parcelas maiores. Então, se possível, é legal reduzir um pouco o prazo, lembrando que a Caixa ela tem uma consideração de uma evolução normal dessa obra. Se ela ver que você prometeu aqui etapa 1 30%, etapa 2 50%, ela já não vai aceitar, tá? Um ponto interessante que eu vou mostrar para vocês é essa distribuição que eu estou te explicando aqui, né, de como vai ser entregue esses 128 mil, né, ao cliente, ela é feita e apresentada na PCI, que é uma planilha que mandamos para a Caixa no início do processo, para ela aprovar o seu financiamento. E nessa planilha tem essas informações, o que vai ser produzido e quantas etapas essa obra vai levar para ser executada. Eu vou mostrar para vocês a PCI agora. Essa daqui é uma planilha PCI da Caixa. Eu estou usando como exemplo aqui para vocês uma planilha de um cliente nosso, porque daquele estudo de caso que estamos fazendo, nós não chegamos nessa etapa ainda. Então, essa aqui já é um cliente que nós estamos na etapa do preenchimento da planilha. Tá? É uma obra maior, 216 metros aproximadamente, o valor do imóvel aqui é 1 milhão e 100. Não vou mostrar a parte superior porque tem os dados do cliente, tá? Mas aqui é como ela é preenchida, as informações da construção, aqui onde nós mostramos para a Caixa todas as informações. E aqui é onde eu defino, a partir dos índices de incidências aqui da Caixa, quanto que vai ser gasto por etapa, tá? Então, por exemplo, fundação, para esse caso aqui a gente especificou para a Caixa vai ser gasto 39 mil,
a estrutura, 80 mil, paredes e painéis, quanto que vai ser gasto nesse serviço, esquadrias, 57 mil. Então aqui nós mostramos para a Caixa o que vai ser gasto em cada serviço. E aqui também do lado, a própria Caixa ela já mostra quais os índices dela, o que ela aceita como um valor mínimo para cada etapa, para cada serviço, e um valor máximo. Então nós não podemos passar desses parâmetros aqui que ela coloca. Então pode ver aqui, por exemplo, a incidência aqui, ó, 1,78, ela está dentro desse 1,13 e esse 3,97. Então, se você passar do máximo ou do mínimo, tem problema aqui na planilha, tá joia? Então aqui é onde nós mostramos o que vai ser gasto em cada serviço da obra. E abaixo aqui é onde nós especificamos para a Caixa a evolução que essa obra vai ter, tá? Então, por exemplo, aqui do lado tem a curva de referência da Caixa, que é aquilo que eu comentei, que ela vai analisar se a sua evolução não está muito fora dessa evolução que ela considera uma evolução natural. Então, um exemplo, se eu colocasse aqui 20%, sendo que é uma curva de referência que ela acha natural seria uma evolução de 3%, então ela já recusaria nesse ponto aqui também. Então, essa é a PCI, é aqui que nós apresentamos para a Caixa o que vai ser gasto em cada serviço e como essa obra vai evoluir mês a mês, tá? Outro ponto interessante, aqui nós também especificamos os serviços que estão fora da construção da casa em si. Então, por exemplo, aqui piscina, muro de arrimo, muro de divisa, colocamos aqui nos serviços adicionais aqui na planilha. Essa outra planilha aqui é a PLS, que é a planilha que ela vai ser preenchida mês a mês, etapa por etapa, tá? Então aqui é uma versão mais antiga, que é um cliente que já até finalizamos a obra, mas aqui é onde nós mostramos para a Caixa, naquela medição, o que foi produzido, né, o que está produzido lá na obra, qual a porcentagem produzida na construção, e apresentamos também para a Caixa as fotos da evolução dessa obra, tá? Então apresentamos todas as fotos ali da construção, que é como se fosse a vistoria mesmo da Caixa. Então mandamos isso para a Caixa, para a engenharia, né? Eles vão analisar, ver se está tudo de acordo. Se estiver tudo ok, eles vão lá e depositam na conta do cliente. Então, após entender como que funciona o pagamento desse valor que a Caixa ela vai te emprestar, né, como que ela vai entregar esse dinheiro até você, né, através das etapas, você precisa entender também dos gastos ocultos que existem nesse processo. Né? Muitas das vezes o cliente não é orientado e aí ele tem uma surpresa. Tá? Então, por exemplo, aqui a gente está falando de uma construção de 160 mil reais, tá? Que em média, depois eu vou mostrar para vocês, vai dar uma construção ali de 60 metros quadrados, mais ou menos. Então, quais os gastos ocultos que o cliente teria? Teve um último caso nosso aqui que na assinatura do contrato, o cliente teve que pagar lá na agência da Caixa 5 mil reais na assinatura do contrato. De projetos para uma casa de 60 metros quadrados, vamos imaginar aí todos os projetos, aprovação na prefeitura, elétrico, hidráulico, estrutural, o projeto arquitetônico executivo. Então vamos colocar aqui um valor de 5 mil reais, vai ficar mais ou menos nessa faixa. Existe também a consultoria de engenharia aí no processo, que é as planilhas da Caixa e as vistorias de medição da Caixa. Em média aqui, o pessoal na região cobra aí na faixa de 600 a 500 reais por vistoria da PLS. Nós fazemos aqui geralmente um pacote. Então, quando a casa tem uma metragem muito pequena, mas de qualquer forma ela tem as vistorias, né, que vão ser feitas, mais a planilha, então no mínimo sempre sai na faixa aí de 5 mil reais. Agora, se fosse uma construção maior com custo mais alto, é na faixa de 1,5% do custo da construção. Aí nesse processo já está incluso as planilhas, as vistorias da PLS e também alguns imprevistos no meio aí do processo, que seria a reprogramação de cronograma, quando atrasa devido à mão de obra, enfim. Então, geralmente esse pacote aí fica no mínimo 5 mil reais ou na faixa de 1,5% do custo da construção. Nesse caso, como a gente está falando de uma casa aí de 60 metros, ficaria na faixa de 5 mil reais, porque é uma construção aí, metragem mínima. Outro custo também que existe é a verbação desse contrato que você assinou com a Caixa em cartório, na matrícula. Então, aqui em Nova Odessa ficaria na faixa aí de 2.700, 2.900, tá? Vou colocar aqui 2.900. Então, olha só, você teria
um custo aí que não faz parte da entrada de 20.700. Ou seja, o que precisa ser analisado? Se ao longo da obra você consegue recuperar esse valor, tá? Porque se você falar, não, ao longo da obra eu consigo levantar esse recurso. Então você tira isso da sua entrada, mas você sabe que você vai precisar repor durante a construção. O ideal é que você tenha mais ou menos o necessário já para pagar essa questão de documentação, projeto, planilhas, fora o valor da entrada, para você não ter dor de cabeça no processo. Porque assim, se você tira um valor desse aqui da construção, isso aqui vai fazer falta depois no gasto que você vai ter ali para usar durante a sua construção, tá bom? Outro ponto interessante é o seguinte: tem clientes que, devido ao tempo, eles não conseguem acompanhar a obra, mas tem um recurso financeiro maior. Então, nesse caso, eles contratam a gestão de obra, que gira em torno de 10 a 15% do custo da construção. Ou seja, esse é um custo que não está dentro do valor do financiamento. Outro custo: se o cliente não pode pagar uma gestão de obra, mas ele quer um acompanhamento mais próximo, ele paga um acompanhamento técnico mensal, com visitas semanais. Então, ele já vai ter um valor, uma parcela fixa aqui por mês para pagar para o engenheiro fazer o acompanhamento da obra. Em último caso, quando o cliente não tem mais recurso para ele, não dá para ele pagar nem um acompanhamento técnico, nem uma gestão de obra. O que a gente aconselha é pelo menos visitas técnicas avulsas, ou seja, nos pontos críticos da obra, ele contrata o profissional para ir lá fazer uma vistoria da ferragem antes de concretar a fundação, antes de concretar a laje, as vigas, contratar o profissional para ir lá e fazer uma vistoria para ver se está tudo ok, de acordo com os projetos, tá? Então, eu sempre aconselho, não dá para pagar um acompanhamento técnico mensal ou uma gestão de obra, se planeja para conseguir contratar pelo menos as visitas técnicas avulsas para a sua obra correr aí no mínimo dentro da normalidade. Outro ponto importante é os juros obra, que é um gasto que você vai ter durante a obra. Tá? Durante a obra você não paga as parcelas do financiamento, mas paga os juros obra. E como que ele funciona? Ele é um juros em cima do montante que você vai recebendo da Caixa ao longo da construção. Então, quanto mais dinheiro você já recebeu da Caixa, maior é o juros obra. Nesse exemplo aqui, eu vou colocar uma taxa de juros aí aleatória aí de 9% ao ano. Então, daria aí taxas de juros ao mês de 0,75%. E vamos imaginar desse exemplo que a gente está analisando desse cliente, o seguinte: ele já recebeu 112 mil do terreno, né, que foi o depositado lá para o vendedor do lote, e ele está na primeira etapa da obra, ele já recebeu também a primeira etapa. Então aqui, ó, 112 mil mais 6.400, então daria 118.400, tá? Então vamos aqui analisar isso. Então vamos imaginar que o montante que ele recebeu, 118.400. Então, os juros obras, no momento, né, no mês ali que ele já recebeu esse montante de 118 mil, seria R$ 888 naquele mês. Mas vamos imaginar agora que ele já está chegando bem próximo de ter recebido todo o recurso da Caixa do financiamento, lá próximo de finalizar a construção. Vamos imaginar que ele recebeu aqui 220 mil. Então, olha só, a parcela dele, ela do juros obra, ela já está bem próxima da parcela do financiamento. Então, esse é um custo também que você tem que levar em consideração, que ao longo da obra ele só vai aumentando cada vez mais. Quanto mais dinheiro você recebe, mais juros obras você paga. Agora, outro custo que você vai ter no fim da construção. Lembrando, estamos utilizando como exemplo esse caso aqui desse cliente, né, desse casal de clientes, tá bom? Então, no final da obra, existe o INSS de obra. Aqui, para esse caso, uma casa aí de 60 metros quadrados, vai dar na faixa de 1.980 pela metragem. Um ponto muito importante é que se você ir pagando esse INSS de obra ao longo da construção, muitas das vezes você consegue uma redução aí de até 50% desse valor, tá? Uma redução significativa. O ideal é contratar, às vezes, o seu contador ou algum escritório especializado nessa redução, né? E você já ir pagando esse INSS de obra parcelado ao longo da construção para não deixar tudo para o final. Aqui em Nova Odessa, para esse caso, uma metragem pequena, para esse exemplo desses clientes, eles iriam pagar na faixa aí de R$ 500 de ISS municipal. Um ponto igual, usando como exemplo Nova Odessa, se o cliente tem nota de concreto, de concreteiro às vezes da cidade, e essa empresa já pagou o ISS na cidade, eles vão abater o ISS que a empresa de concreto pagou e vai gerar um desconto também aqui
no ISS municipal. Tem a taxa de habite da cidade, vamos colocar um valor aqui aqui em Nova Odessa, R$80, que seria a taxa para retirada do habite pronto. E depois aqui a averbação da matrícula. Vamos colocar aí também um valor de 2,5. Então, ou seja, no fim da construção, você ainda teria, para uma casinha desse tamanho aqui, de 60 metros, você ainda teria todos esses custos aqui. Um ponto interessante é que, geralmente, esse valor que fica retido no final, o cliente sempre utiliza para pagar esses recursos aqui, que a pessoa precisa, né, esses impostos que paga geralmente no final da construção. E para finalizar, eu deixei para o final do vídeo um dos pontos mais importantes desse processo, que é a estimativa da metragem da construção, porque tem um detalhe aqui que precisa ter muito cuidado. Nós vimos aqui que o valor que desse casal de clientes tem disponível para construção é R$160 mil. Então o que acontece? Geralmente o pessoal utiliza para estimar qual vai ser a metragem dessa construção o CUB, que também é uma referência que a Caixa Econômica utiliza. Então, por exemplo, vou mostrar para vocês aqui o CUB do nosso estado, né, o Sinduscom. Então, aqui, ó, padrão baixo, uma residência 2.086 por metro quadrado, padrão normal 2.553 e padrão alto 3.094. Então, vamos imaginar que o cliente ele vai querer ali a construção dele dentro dos padrão ali normal, tá? Então, vamos imaginar aqui, ó, 2.553. Deu que a casa dele teria 62 metros quadrados, a estimativa. Mas qual que é o problema aqui? O CUB, ele considera a construção, vou mostrar uma foto para vocês, basicamente desse ponto, da viga baldrame para cima, tá? Então, um exemplo, mais ou menos dessa etapa até a conclusão da casa. E também, vou mostrar um outro vídeo aqui, um outro ponto. Um exemplo, ele considera somente o corpo da casa. Ele não considera muro de divisa, ele não considera portão, né, contrapiso externo. Geralmente o CUB ele só está falando da casa desse ponto aqui para cima. Se ela tem estacas, o tipo de fundação dessa casa, o CUB ele não leva em consideração. Então é o grande problema a pessoa vir aqui, viu que a casa dela, né, fazendo essa estimativa rápida, que dá para ter 62 metros e já ir dando sequência nisso daqui sem fazer um orçamento executivo, né, que nós fazemos aqui nesse processo. Então, o que acontece? Se a pessoa não levar em consideração esses itens, ela pode ter muito problema, porque o muro ele tem um custo significativo. Um outro exemplo aqui também, vamos imaginar que o terreno ele é um terreno caído para o fundo, né, um terreno em declive. Imagina aqui que você teria que fazer um muro de arrimo, né, e aterrar esse terreno, certo? Então imagina só, o custo que existe, um custo oculto, que ele ainda nem faz parte da construção da casa em si. Ou seja, a pessoa já vai ter gastado um dinheiro enorme ali para executar esse muro de arrimo e ela nem começou a construir a casa. Então é onde muita gente ela tem problema no financiamento da construção, que ela não leva em consideração todos os custos fora do custo ali da casa em si, né? Se fosse somente a casa aqui, beleza, o CUB ele até tá dentro ali mais ou menos da realidade. Mas quando a gente pega esses custos por fora, o orçamento geralmente estoura, né? Então, qual que é o correto que nós fazemos aqui? Damos um orçamento executivo com base em todos os projetos da obra, projeto estrutural, elétrico, hidráulico, arquitetônico, para entender os custos reais dessa construção, para o cliente não ter surpresa, tá? Eu vou mostrar um caso real aqui de um outro cliente que foi o seguinte: uma casa de 216 metros. Então nós fizemos o orçamento, um lote grande de 490 metros, só de muro de arrimo. Nesse orçamento executivo aqui, a gente encontrou que com material e mão de obra ele gastaria 69 mil reais aproximadamente, tá? Lembrando que isso aqui é uma estimativa e talvez ali com bons orçamentos, negociação, você consiga reduzir alguma coisa, mas a realidade é que geralmente não é uma redução tão significativa, tá? Então aqui, muro de arrimo, quase 70 mil reais, muro de divisa, material e mão de obra, uns 33 mil reais, né? Fora outros itens como piscina, custos também com contrapiso externo, enfim. Então, esse caso desse cliente, pela metragem da casa dele, considerando somente o CUB,
ele iria ter um custo lá de R$700 mil, utilizando como referência o CUB pela metragem, tá? E aqui nesse orçamento executivo, nós vimos aqui o quê? Que o orçamento dele ficou na faixa de 1.007.000. Então, está faltando aqui para esse cliente R$300 mil. Agora imagine só se ele não tem esse recurso e pegou um financiamento para executar essa obra. O tamanho do problema que esse cliente vai arrumar, tá? Outro ponto, por exemplo, a pessoa pega um lote em declive, igual eu comentei ali de muro de arrimo. Ela vai gastar aqui para executar toda a estrutura desse muro de arrimo e depois com aterro, né? Então imagina só todo o gasto que essa pessoa tem antes de começar a construção da casa em si. Então tem que tomar muito cuidado com a questão do CUB, tá? O que muitas das vezes a gente faz? Usando como exemplo esse cliente aqui, que se ele usar na faixa ali de 2.553, né, que é o CUB padrão normal, seria uma casa de mais ou menos 62 metros quadrados. O que a gente geralmente faz? Muitas das vezes a gente coloca lá uma casa com padrão baixo, que é 2.090, né, ou seja, daria até uma construção maior, mas a gente mantém os 62 metros quadrados e coloca como custos adicionais, igual eu tinha mostrado para vocês lá na PCI, para que esse cliente consiga viabilizar esses outros custos sem ter um prejuízo, um problema ali gigante na obra, que é a falta de dinheiro. Outro ponto aqui, por exemplo, o portão. Dependendo aí um portão de alumínio de 4,5 metros por 2,60 mais ou menos, o cliente vai pagar só no portão uns R$11 mil. Isso tudo não faz parte do CUB. Então, imagina da onde esse cliente vai tirar o dinheiro se ele começar o financiamento sem ter esse recurso. Então você precisa entender, né, todos esses detalhes aí que fazem parte do financiamento. E se você faz isso tudo muito bem planejado, você não vai ter surpresa nenhuma nesse processo. Nesse processo, o meu papel como engenheiro civil é auxiliar o cliente em toda a estratégia do financiamento, ou seja, desde o estudo de viabilidade, que eu expliquei para vocês nesse vídeo. Depois, montar a estratégia do financiamento, é onde nós vamos definir o que vai ser produzido mês a mês na obra. Depois disso, montar a PCI, que eu mostrei para vocês também, né, que é a planilha que a engenharia da Caixa analisa, e quando ela é aprovada, você assina o contrato com a Caixa. Então, preencher essa planilha aí, a PCI. Depois que assinou o contrato com a Caixa, o papel nosso ainda continua no processo, que é a questão das medições das etapas da obra, mês a mês, etapa por etapa. Então, todo mês nós vamos na obra fazer o registro fotográfico em determinada data, né? Nós combinamos isso previamente, que faz parte da estratégia, ou seja, eu explico para o cliente, olha, todo dia 20 nós precisamos chegar nesse ponto aqui que eu vou lá na obra fazer as fotos. Então, nós vamos na obra, fazemos as fotos, montamos a PLS, que eu mostrei para vocês, que é aquela planilha que tem as fotos da evolução da obra, e aí encaminhamos essa PLS para a engenharia da Caixa novamente. Na realidade, é para a gerência do seu processo aí, da agência que está cuidando do seu financiamento. Feito isso, no prazo de mais ou menos uma semana, tem casos que pode demorar até 15 dias, mas é bom ficar sempre cobrando a gerência. Deu 7 dias, já manda um e-mail cobrando como que está o andamento. Por quê? O engenheiro da Caixa ele vai analisar essa planilha. Se estiver tudo ok, ele vai dar o ok dele para a gerência, e aí depois que ele deu o retorno para a gerência, dentro de mais ou menos umas 24 horas ou 48 horas, esse dinheiro cai na sua conta, que aí você vai usar para, como se fosse seu reembolso, tá? Um outro detalhe é que nós fazemos as medições, né? O engenheiro responsável pelo processo faz as medições da evolução da obra, mas mesmo assim o engenheiro da Caixa, ele ainda vai na obra, geralmente nas etapas ali, quando a obra está em 30% e quando a obra chega em 80%, eles vão também. E depois, quando é tudo concluído, vai o engenheiro da Caixa fazer uma avaliação final no imóvel. É o que nós temos observado aqui na nossa região, tá? Então, esse é o papel do engenheiro em todo esse processo. Nós auxiliamos o cliente a fazer e viabilizar o financiamento, tá? Nós fazemos consultoria online para outras regiões, e aqui na nossa região de Americana, Nova Odessa e Santa Bárbara, conseguimos atender de forma presencial. Então é assim que funciona o processo de construção financiada, aquisição de terreno e construção.
Espero ter te ajudado e é muito importante esse cuidado, onde quando você descobrir o recurso que você tem disponível para a construção, que o seu projeto ele seja desenvolvido respeitando esse valor. Então, por exemplo, no nosso caso aqui de um cliente do escritório, se ele tem 160 mil para a construção da casa dele, o projeto ele tem que ser desenvolvido dentro desse valor e ainda assim descontando os gastos adicionais por fora, por exemplo, muro de divisa, muro de arrimo, calçada se ele for executar, enfim, tudo pensado dentro desses 160 mil reais. Isso muitas das vezes vai reduzir a metragem da construção. Uma estratégia que nós fazemos aqui é um projeto pensado já numa ampliação futura, depois que a pessoa já está morando na casa, já conseguiu levantar um recurso maior, no futuro ela faz uma ampliação. Então a gente desenvolve um projeto pensado para gerar o mínimo de impacto numa reforma futura. É uma estratégia interessante para pessoas principalmente que querem sair do aluguel, né? A pessoa já entra na casa própria dela e no futuro, quando ela conseguir mais recursos, ela faz uma ampliação. Espero que vocês tenham gostado, curta, compartilhe esse vídeo e se inscreva no canal e até o próximo vídeo.